no empreendedorismo a gente sempre vai errar mais do que acertar. O jogo é aquele acerto que você teve, compensar e pagar todos os erros e ainda sobrar. O digital, pra mim, ele entrou quando eu percebi que realmente não ia ter como ganhar dinheiro, viver uma liberdade, estando numa faculdade e ali num emprego público. Uma coisa que eu ouço bastante ultimamente é que CNPJ não tem coração, né? Uma empresa tá ali para gerar lucro, para gerar performance. E aí a gente fechou uma parceria e ele começou a me ajudar a escalar esses meus projetos que já estavam vendendo. Mas pra vocês, como é que funciona essa divisão de vocês dentro da sociedade, assim? Os papéis de decisão? Legal. Massa. Eu acho massa assim. Uma vez a gente brincou que ele bagunça e eu organizo. Então você que tá agora querendo construir um negócio digital, já tem que pensar nisso agora, porque o teu negócio vai ser reflexo de quem você é, tal. Eu falei empolgado pra ele e tal e tal. E aí eu falei assim, eu soltei, cara, eu acho que eu vou ficar milionário antes dos 25. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele olhou assim pro relógio. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou Clara Maciel. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E no digital, começar é fácil. O desafio é continuar crescendo sem perder o ritmo ou abrir mão da liberdade. E esse episódio é exatamente sobre isso. Estratégias, mentalidade e gestão que fazem diferença no jogo real. De um lado, hoje, nós temos um cara que tá aqui pela segunda vez. Especialista em vender todos os dias de forma automatizada, ele faturou 10 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu, Clarinha. Muito bom. 10 milhões de reais com produtos de alta qualidade e uma comunicação real. Do outro lado, temos uma referência em gestão e vendas, que encontrou no digital a chance de viver a verdadeira liberdade. Juntos, eles vêm mostrando que é possível construir um negócio no digital de forma sólida e escalável. Sabe qual é o melhor? O melhor qual é? Vendendo a verdade, Clarinha. E sabe qual é o melhor de tudo? É que chegou a nossa vez de aprender com eles. A gente é sortudo, né? Muito. Quero chamar eles aqui logo. Vamos chamar? Não vamos perder tempo? Vamos lá. Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Sejam muito bem-vindos, Gabriel Rebouças e Heitor Veras. Queridos, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Espero agregar muito aí com o pessoal. Seja bem-vindo novamente, né? Você, Heitorzão, seja obrigado, bem-vindo. galera. Muito obrigado. Vamos pra cima, vamos agregar com esse pessoal aí. Simbora que hoje a gente não vai aliviar, hein? Não, e eu já vou começar com o pé na porta aqui, né? A primeiríssima pergunta pra vocês. Gabriel, é a segunda vez aqui no podcast, no KiwiCast. E no primeiro episódio, no primeiro KiwiCast, você falou um pouco sobre a sua vida antes, né? Começou, era tatuador e tudo mais. Todo mundo sabe a sua trajetória. Quem assistiu, né? O primeiro KiwiCast, quem não assistiu, vá lá assistir. Mas agora, com o Heitor do seu lado, como é que vocês se juntaram e pensaram em criar estratégias dentro do marketing digital para poder alavancar, né? Esse negócio de vocês? Certo. Vamos lá. Primeiro que o Heitor é um parceiro que está comigo desde o começo de vários dos meus projetos. Então, acho que a gente se uniu forças para realmente se complementar. Eu acho que esse é um papel de sócios, né? Hoje é meu sócio, né? E eu sou o cara que traz mais essa visão da disrupção, da venda, do marketing e tal. Ele é o cara que organiza e que faz a parada realmente acontecer. Então, no outro podcast... Na verdade, você sabia que é a terceira vez que eu sou convidado? Sério? É mesmo, cara? É a terceira vez. Na verdade, na segunda eu deixei os meus sócios irem. Mas já posso pedir música, né? Já pode pedir música, inclusive. Inclusive, eu quero que a galera já... Você já é cadeira cativa, a galera te conhece. Eu quero que a galera conheça também o Heitor. Mas antes eu queria tirar uma dúvida com você. Mano, que é... bora. Quando você veio aqui na outra vez, você era praticamente 100% bastidor. Isso. Dessa vez, você já volta com uma operação diferente, onde você... de certa forma, é o rosto do negócio. O que é que mudou? Será que foi a presença do Ilustre aqui do lado que fez você virar a chave? Conta pra gente. Meu irmão? Bom, na verdade, eu... Desde do outro podcast que eu vim, né? No primeiro, que eu acho que já tem 2 anos, né? Praticamente isso aí. 2023. Eu senti a necessidade de ajudar o pessoal. Eu até fiz uma brincadeira lá no final. Eu falei que quem mandasse mensagem pra mim, eu ia responder a pergunta e tal. E eu vi que, realmente, o que a gente já tinha desenvolvido... tanto eu quanto o Heitor, precisava espalhar também para mais pessoas, né? Então, foi um processo mais de compartilhar o que a gente já vivia, né? Nesses bastidores. Demorou ainda um tempo, né? Porque a gente ainda ficou trabalhando só com outros experts, só com outras parcerias, ainda por um bom tempo. Mas aí tem 1 ano que eu resolvi aí sair dos bastidores e começar a ensinar o pessoal.
Legal. E hoje você vai ensinar aqui, viu? Exatamente. Sim, exatamente. Esse é o intuito. A gente quer o Boa. ouro nessa mesa aqui, né? Exatamente. Mas falando também sobre você, Heitor, Boa. a gente conversou um pouco sobre agora no almoço, né? Sobre sua trajetória, sua história. E a gente soube que você foi pai muito cedo, você teve uma história marcada, assim, por alguns fatos, reprovou no colégio 2 anos. Então, como é que foi pra você a sua entrada no digital? Foi mais uma ideia de recomeço ou você queria encontrar ali um fundamento que você não tinha encontrado ainda na sua vida? Pronto, muito interessante essa pergunta. Seguinte, primeiro que não foi só 2 anos, foi o mesmo ano. Meu Deus. Gosto de deixar, enfatizar O isso. mesmo ano, duas O vezes. mesmo ano, 2 duas anos. vezes. Ok. Gosto de enfatizar 2 esse jeito. Que às vezes o cara, né, repete o 4º e o 6º ali. Não, foi o 8º ano 2 vezes. 8º ano Eu sabia complexo muito, esse. eu era o aluno que mais sabia do 8º ano. Eu imagino, cara. O professor falava, ele vai falar isso. Mas assim, o digital pra mim, como ele falou, foi realmente a busca da liberdade. Né? Legal. Já contei essa história algumas vezes, o Rebouças sabe muito, que primeiro, quando eu fui pai cedo, eu busquei ter grana. Então, eu queria fazer dinheiro. Então, eu pensei, tá, o que é que dá pra fazer dinheiro? De uma forma meio que linear ali e sem risco. Uhum. Fazer faculdade. Aí eu pensei, beleza, mas eu quero ter muito dinheiro. Então, eu vou fazer uma faculdade que dê muito dinheiro. Medicina. É o que todo mundo pensa. Ah, dá pra ser médico ali e ganhar um dinheiro. Que não é mais assim, tá? Mas, enfim. E aí eu, beleza, vou fazer medicina. Só que eu não tenho vocação pra fazer medicina. Eu nem queria fazer medicina, só queria por dinheiro. Uhum. E aí meio que fui galgando essa parte aí, estudando e tal, vi que não ia dar certo. E aí eu pulei pra medicina veterinária. E aí, na época, eu fui conversar com meu pai, ele falou assim, mano, não dá dinheiro, mas acredito que se você fizer se esforçando, vai dar dinheiro. Uhum. Né? Então, assim, o digital, pra mim, ele entrou quando eu percebi que realmente não ia ter como ganhar dinheiro, viver uma liberdade, estando numa faculdade e ali num emprego público. Então, eu realmente, não criticando, tá? Eu acredito que você tem vocação pra fazer isso, vá, faça. Mas eu queria ter dinheiro, queria realmente ganhar muito dinheiro. Então, o digital, ele chegou na minha vida desse jeito, me mostrando que dá pra ter muito dinheiro e liberdade. Estamos aqui, conversando, e a gente tá fazendo dinheiro. Perfeito. Então, isso é muito bom. Quando você tem essa percepção, você percebe que isso é muito massa e você tá vivendo a verdadeira liberdade, né? Que eu chamo. Que Que legal. Agora, em que momento a história de vocês se cruzou a ponto de se tornar uma sociedade? Massa. Boa. Boa, meu irmão. Na verdade, eu já tinha 2 projetos no mercado digital. Eu era estrategista, né? De 2 projetos e sócio e era minhas empresas. E aí já estava crescendo, a gente já estava vendendo bastante. E aí eu tava tudo meio que bagunçado. Então é uma dor boa, né? Porque a gente está vendendo, a gente está crescendo. Uhum. Mas tava começando a doer e eu sentia que eu tava perdendo uma oportunidade por não ter processos, por não ter gestão, por não ter um plano de crescimento. E aí eu tava rolando no Instagram e aí eu vi alguém marcou ele, né, no almoço, que eu nem sei quem é direito. Eu, por acaso, entrei no perfil dele e na bio dele tinha lá, gestor de projetos perpétuos. Ele depois me contou que um dia depois ele já não tava mais com essa bio, ou seja, tipo assim, foi algo bem aleatório. Mas aí eu chamei ele e a gente conversou e aí a gente fechou uma parceria e ele começou a me ajudar a escalar esses meus projetos que já estavam vendendo. Né? Então foi assim que começou, foi algo muito, muito, muito aleatório mesmo. Eu sinto que foi algo, talvez, que Deus fez, que arranjou assim, a parada, porque a gente realmente sempre se deu muito bem, a gente sempre se complementou. Mas foi assim, foi bem, bem, bem aleatório mesmo. E dá pra perceber como é o caminho natural do mercado, né? Você tinha uma habilidade, tava transformando isso em resultado. O crescimento dói. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Duque, eu quero faturar 1 milhão. Mas, cara, pra fazer 1 milhão, você precisa passar por vários processos, né? Fazer 1 milhão não é fazer 10 mil e assim por diante. E aí você encontrou uma pessoa que tinha um perfil pra complementar, né? Trouxe organização, gestão, pra fazer você escalar pros próximos milhões. Isso é bem legal, né? Quando as coisas acontecem naturalmente. Exatamente. E eles têm um perfil muito complementares, né? A gente estava falando isso no almoço, porque às vezes, geralmente, sociedades, né, duradouras, a gente vê que são muito perfis complementares. Total. Um é um perfil mais, assim, decisor, executor, o outro tem as ideias e precisa daquele papel ali para poder organizar. E eu percebo que vocês têm muito esse perfil, né, de complemento. Muito. Mas É hoje verdade. em dia, né, esses perfis se complementam muito, eu acredito, nos fatores decisores, né, no dia a dia, na empresa, de como vai decidir, as estratégias ali. Mas para vocês, como é que funciona essa divisão de vocês dentro da sociedade, assim, os papéis de decisão? Legal. Massa. Eu acho massa assim. Uma vez a gente brincou que ele bagunça e eu organizo. Perfeito. É isso. Pegou mal pra você, hein, moço? Não, mas o bagunçar dele Tudo bem. É um bagunçar criativo, É né? a verdade, não tem problema. isso é verdade. Mas assim, de nenhuma forma, eu olho isso como algo ruim, porque as bagunças, né,
sempre são uma forma da gente quebrar o ciclo. Sempre, sempre. Então, assim, na época que eu tava trabalhando com ele, né? Eu comecei como prestador de serviço. Né? Voltando um pouco na história, comecei a trabalhar com ele como prestador de serviço, né? Ele realmente foi atrás ali no Instagram e tal, viu. Eu tirei um dia depois essa questão. Uau. Porque eu tava estudando sobre gestão de projetos, mas eu te falei no almoço, não tinha mercado direito. Não conseguia chegar e falar assim, eu quero ser gestor de projetos da tua empresa. O cara ia falar, o que é isso? Então eu botei na bio e eu fiquei, mano, ninguém vai ler isso e vai falar, beleza, é isso que eu preciso. Porque o cara nem sabe o que é isso. que tá precisando. A galera nem disso. sabe. Agora que o digital tá começando a acordar pra Sim. isso. Exato. Perfeito. Então, assim, eu tirei um dia depois e a mensagem dele tava naquele request lá, né? De, tipo, tava nos privados, né? Depois eu vi, nos solicitados. Então eu vi depois a mensagem, tava lá, né? Dizendo que tinha 2 projetos, tinha um terceiro na época que ele tava tentando começar e tal, mas enfim, não chegou a concluir a gente. Mas ele queria que eu entrasse pra trabalhar. E o mais massa, né? Eu sempre fui um cara muito all-in, assim, de tipo, velho, me dá uma oportunidade, eu geralmente vou aceitar essa oportunidade, eu não sei fazer, mas eu vou fazer, Legal. dar certo. E ele foi o cara que eu pude botar o meu conhecimento em prática, só que eu não falei isso pra ele, né? Então ele chegou pra mim, eu tô precisando disso, organizar a minha empresa aqui e tal, tá assim, assim, assado, tenho 2 projetos, a gente fez uma call, né? E aí eu falei, não, pode deixar, isso que eu sei fazer e tal, e vamos pra cima. E aí, na época, eu falei assim, caraca, beleza, existem várias ferramentas de gestão, né? Trello e tal. O que é que eu vou fazer? Eu não sei mexer em nenhuma. Eu sei o YouTube lá, já vi, mas eu não sei realmente. Mas eu falei pra ele, uma semana tá tudo certo, vou organizar tudo. Aí fui lá no Trello e tal, arrumei lá o a fazer, fazendo e feito, basicão. Coloquei uma galera pra dentro e falei, tá aqui, é isso, esse é o nosso modelo de gestão. Toda vida que tiver tarefa agora vai entrar aqui dentro e pronto. E eu vou gerenciar pra ver se tá todo Tu mundo não fazendo. sabia mexer na parada? Não sabia fazer nada, mano. Descobrindo ao Descobri vivo. lá na hora. Revelações. Na hora que eu saí da call, eu falei Gente. assim, ferramentas de gestão. Alô, chat. Ué, Alô. chat? Quem dera se Quem tivesse dera se chat. tivesse, Mano, né? e da onde que tu tirou, tipo, de botar lá na bio? Isso. Mano, não sei, Tava véi. estudando, no Eu caso. tava estudando, eu falei assim, não, eu tenho que me posicionar de alguma forma. Fake until Justo. make it. Ok. Olha aí. Exatamente. Já fica a dica pra a galera. mentalidade. Tenho que me posicionar de alguma forma pra galera me ver. Só que no outro dia eu tirei porque eu falei, não, beleza, ninguém... Como é que vê algo que não existe e chama atenção? Não vai chamar atenção. Só que deu certo. Né? Acredito que o gestão de projetos perpétuos, na cabeça dele, era o que ele precisava, né? Perfeito. E quando a gente fez a call, a gente identificou que talvez nem ele tinha tanta certeza do que ele precisava, nem eu sabia se eu conseguia entregar, mas no final deu certo. Deu certo. Né? Então, assim, a gente se complementa muito porque ele bagunça, como eu disse, entre aspas, né? É uma bagunça onde a gente quebra ciclos e rompe aquilo ali. E toda a vida é para algo maior. E eu não digo só de números, é de pessoas mesmo. A gente consegue atingir pessoas e consegue mudar a vida delas. Então, eu acho que a nosso complemento, resumindo, é realmente essa questão dele bagunçar e eu meio que ajeitar. Só que eu não ajeito uma bagunça que tá quebrada. Na verdade, eu organizo algo que é exponencial. Perfeito. Que legal. E eu mantenho isso. Há uma diferença. Essa é a minha visão. E eu geralmente não, eu nunca disse pra ele, mano, eu acho que não é o caminho. Por quê? Porque é uma coisa que a gente já conversou sobre fidelidade. Eu confio em Deus, primeiramente, deixo isso bem claro. Mas eu tenho uma confiança nele, claro, senão eu não era sócio dele. Mas realmente eu meio que recebo mensagens de tipo assim, não, confia, vai dar certo. Confia nele que vai dar certo. Legal. Essa é a mensagem que eu recebo de Deus. Ele é um cara muito conectado com Deus. Então, eu acredito que essa mensagem tá totalmente interligada. Ele fala, eu recebo. Quando eu recebo tipo Uma confirmação. Mano, confia, Ok. confia. Tá? E nem toda a vida vai estar certo, mas mesmo assim confia. Às vezes, você precisa errar pra dar certo as coisas. É um processo. mano. Às vezes você precisa fazer uma coisa mesmo que ela dê errado, porque você precisaria daquele aprendizado. Legal. Então a gente é muito desapegado com as coisas Demais. de ruins que acontecem, sabe? No empreendedorismo a gente sempre vai errar mais do que acertar. O jogo é aquele acerto que você teve, compensar e pagar todos os erros e ainda Exatamente. sobrar. Sempre é assim. É muito legal você trazer isso, porque eu sinto que talvez as pessoas que estão ali do outro lado e não estão já com as operações girando, elas sempre olham o palco e imaginam que o empreendedor sempre ganha, né? O empreendedor está sempre ganhando, todo mês ele está lucrando, todo ano ele está crescendo, quando na verdade, às vezes, o empreendedor digital ele tem um acerto que paga por 10 erros. Aquela frase, você tá um criativo de mudar de vida, porque muitas vezes é isso mesmo, né? Acho que a grande diferença é que uns olham, outros executam, e vocês foram os que executaram, tiveram dispostos a seguir. Uma das coisas que me deixou animado nesse bate-papo é que dá para perceber que vocês desenvolveram uma maturidade de negócio muito grande em um período relativamente curto de tempo. A gente estava falando sobre essa
essa questão de mercado digital, não perceber antes da necessidade da gestão. A gente viu também o início dos times comerciais, como se fossem coisas super inovadoras, quando na verdade as empresas tradicionais já carregam isso há muito tempo, né? Então, se tem uma missão que eu gostaria de carregar nesse episódio, é pegar um pouco da expertise que vocês tiveram para desenvolver um negócio sólido de verdade, e não só construção de ofertas soltas, para que a gente possa trazer um pouco dessa maturidade para quem está ali do outro lado acompanhando a gente, quer entender não só como escrever uma copy e fazer uma escala e fazer uma graninha, mas realmente criar um negócio que se perpetue ao longo do tempo, que é a ideia de vocês. Então, a primeira pergunta que eu queria trazer, já trazendo para conteúdo agora, então esse é o momento de você pegar o papel e caneta, é o que é que uma pessoa precisa saber antes de iniciar um projeto digital? Onde é que ela está se metendo? Boa. Primeiro, o que ela precisa saber para começar? Ela precisa primeiro acreditar. E quando eu falo isso, não é acreditar no sentido coach ou motivacional da parada. Ela precisa de referência de que aquilo realmente existe. Porque antes de ela ver funcionando, antes de você ver pingar a primeira venda, parece que todo o universo, todo mundo da internet está mentindo para você. Parece que tudo é falso. E talvez você já tenha tido esse sentimento, mas lá atrás, né? Mas eu consigo lembrar. Era como se fosse todo mundo suspeito. É como se fosse um combinado entre todo mundo de que, tipo, essa parada existe. É como se esse kiwi aqui fosse uma parada que tá reunindo pessoas e tal. Mas não, realmente existe. Então, você precisa de referência, você precisa ver a parada. Você precisa ver outras pessoas que conseguiram, precisa conhecer, pegar na mão dessa pessoa. Você precisa ver o negócio, porque senão você não acredita. E é normal, a pessoa não vai acreditar até ela ver com os próprios olhos, entende? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a pessoa precisa saber, antes de começar, é que jogo ela está jogando. Porque tem muitos jogos na internet. Dependendo do jogo que você for jogar, você vai precisar desenvolver certas habilidades. Legal. Se for outro, vão ser outras habilidades. Legal. Então, você tem que olhar para o digital como uma arena que tem vários jogos. E você tem que entender que jogo que você vai jogar. Porque senão você fica escutando dica de todos que estão jogando jogos diferentes. E aí acaba que você não é bom em nenhum. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, você precisa entender o cenário todo. É toda essa arena de vários jogos que estão acontecendo. Você vai olhar para aquilo tudo. E você vai escolher que jogo você vai jogar. E aí você vai olhar para as suas habilidades, você vai olhar para o que você tem de forte, o que você deseja, o que você mais se identifica, suas paixões, seus desejos, o estilo de vida que você quer. Então, esses são os dois pontos principais que eu falaria antes de começar qualquer coisa. Antes de estudar aquela técnica específica. Perfeito, concordo. Legal. 100%, cara. Entendeu? Antes de aprender qual é o botão do tráfego que eu aperto. As pessoas, quando a gente faz um conteúdo um pouco mais, digamos, de visão do mercado, as pessoas às vezes não valorizam. Se você não mostrar a tela do computador, parece que não é de verdade. E aí a pessoa cai, não, eu quero ver qual botão que aperta. Sendo que aquele botão, ele não faz mágica nenhuma. Exatamente. É um conjunto de fatores. Entendeu? Muito legal. Então, é esses dois pontos que a pessoa tem que ter antes de começar. Perfeito. Muito interessante isso. E eu acho que isso é uma coisa que virou muita chave para muita gente, principalmente no começo do digital, quando estava naquela ascensão que muita gente não acreditava que era real. E isso toca muito no que você falou mesmo, né? Porque parece que todo mundo combinou num certo momento de entender, pô, isso daqui é real, não é 100% um fraude ou um golpe, eu posso transformar isso daqui na minha renda principal da minha vida e levar isso como um jogo sério. E quando as pessoas entenderam que isso era um jogo a sério, aí elas começaram a escalar. E eu ouço isso muito aqui na mesa do podcast, né, do KiwiCast, muito isso, de quando as pessoas começaram a virar a chave desse jogo que você falou, de entender que é uma coisa séria, não é brincadeira, e eu vou saber jogar o jogo de uma forma séria. E aí, assim que escala, é dessa forma que começa a escalar, sabe? Eu percebi muito essa autogestão, esse autoconhecimento do seu próprio negócio. Isso é muito interessante você estar falando isso, porque reforça muito o pensamento, né? Sim. E também eu acho que isso faz todo sentido, porque quando a gente pensa em pilares do mercado, a gente sabe que tráfego, copy, funil, eles vão estar presentes em
todos os negócios digitais. Mas se eu vou trabalhar com afiliado, será que eu preciso entender de branding? Mas se eu estou indo para e-commerce, se eu não souber de branding, eu vou estar com minha operação faltando uma perna. Então, qual o jogo que eu estou inserido? Né? Eu posso ser afiliado, eu posso ser expert, eu posso ser coprodutor, eu posso prestar serviço, eu posso fazer e-commerce. Mas dentro desse jogo, quais são as regras desse jogo? Então, uma vez que eu entendo que o mercado é real, entendo qual mercado, o submercado que eu estou inserido, tudo fica mais fácil. Aí você pode ir para os pilares, pode aprofundar em tráfego, copy, sua habilidade central, mas as pessoas não sabem onde elas estão. Elas se afiliam e estão ouvindo dica de expert de e-commerce. E fala, cara, mas eu estou tentando brand para afiliado, mas às vezes só precisar de um funil de X1. Então, até ela entender onde é que ela está inserida, às vezes ela patina muito tempo, né? Sim, o cara quer entender a técnica antes de entender o conceito. Perfeito. E aí ele trava, né? Exatamente. E aí, muitas pessoas não sabem, né, qual é o jogo que ela está jogando. Mas, trazendo para um cenário aqui na mesa, assim, pô, eu entendi, né, a pessoa que está aí de casa, ela entendeu qual jogo ela vai jogar agora. Qual é o próximo passo? Qual é o checklist para ela criar um produto muito bom? Um produto muito bom, certo. Um produto muito bom, o primeiro ponto é clareza. Porque eu acho que é o que mais falta nos produtos da internet. Eu sou um cara que compra muito curso. Eu sou a pessoa que mais compra, que eu conheço, que mais compra curso. Né? Tipo assim, eu compro tudo mesmo. Mas eu também peço muito reembolso. Apesar de eu não gostar quando pedem reembolso dos meus, eu peço muito reembolso. Por quê? Porque é ruim. Entendeu? Porque é ruim. Porque não tem clareza. Então, clareza é o que mais falta. Todo produto, principalmente de educação, ele tem uma finalidade, que é sair do ponto A ao ponto B, uma pessoa. Só que parece que não tem claro na mente de alguns produtores qual é o ponto A da pessoa e qual é o ponto B dela. Se você não tem claro isso, você não consegue construir a ponte entre o ponto A e o ponto B. Então, para construir um produto realmente excelente, você precisa ter principalmente essa clareza do ponto A, que é, ou seja, no começo da jornada do seu aluno, e do ponto B, que é para onde ele quer chegar. Sabendo disso, você constrói toda a ponte que vai levar essa pessoa a conduzir, a aprender, a aplicar para ela chegar lá. Então, se você fizer isso, meu irmão, você já está com um produto melhor do que 90% do mercado. Isso é verdade, né? Esse senso de propósito, de entrega real, de olha, eu vou te tirar daqui e te botar cá, faz toda a diferença, né? Mas a boa parte do mercado faz produtos para gerar resultado, não no cliente, mas para ele. Então ele não tá pensando em LTV, ele não tá pensando em vender 2, 3 vezes, então ele faz um produto medíocre e depois fala que o mercado não funciona, que as taxas de reembolso são altas, mas na verdade é falta de clareza para desenvolver um bom entregável, né? Agora vamos para um próximo passo. Vamos supor que nós temos um bom produto, a gente tem uma boa expertise, a gente construiu uma jornada do cliente que realmente vai gerar uma transformação. Mas como é que eu faço para pegar esse produto e fazer o que vocês fazem de melhor, que é vender ele de forma automatizada e constante? O que é que está por trás de uma estrutura dessa? Agora... Já tem até um sorriso ali entre eles. Tipo, agora assim... entrou no nosso terreno. Exato. Boa. Mas essa aí eu vou deixar contigo, né? Essa é boa. Cara, pra gente... Se a gente já tem um bom produto, existe uma etapa intermediária entre você ter o produto e ter uma máquina, um funil, algo que vai gerar as vendas desse produto. Que é você embalar esse produto e você criar realmente uma proposta. Então, uma coisa é um produto, outra coisa é uma proposta. Eu posso ter esse microfone aqui, né? Posso ter esse microfone aqui. Ele é um produto. Só que uma proposta é diferente desse produto. Eu posso... colocar esse produto aqui junto com essa base, com esse protetor aqui da QIFI, que já agrega mais valor. A gente pode criar isso daqui com, por exemplo, você compra esse microfone aqui e ganha também um ingresso para o KiwiCast. Imagina que... Você entende que é diferente você comprar esse produto e comprar um produto com a base, com isso daqui e com a cadeira do KiwiCast, que vale muito mais. Então, não é só sobre o produto, é que tipo de proposta você vai fazer para a pessoa. O que inclui a proposta? O preço. Inclui a proposta, é o que você vai entregar, como você entrega. O brand, né, que você falou, o design, aquilo também entra dentro da proposta, porque vai fazer parte da experiência do cliente. Então, como você agrega valor ali. E aí, depois que você tem essa proposta desse produto, e essa proposta realmente é uma proposta boa, uma proposta que a pessoa... É muito fácil perceber se a proposta está boa. É só você pensar assim, você ter aquele sentimento de que está muito barato. Quando você tem aquele sentimento de que, caramba, eu vou vender isso daqui por esse precinho,
Aí é quando a proposta tá boa. Quando você se sente no prejuízo, aí você tá com uma proposta boa. Interessante, Entregar mais, nunca tinha ouvido entregar esse mais do conceito. que você realmente tá prometendo ali. Legal. Isso. Então, essa parada da proposta é uma parada que as pessoas não veem muito, que é como se fosse um intermediário entre o produto e aí a construção da máquina de vendas. Né? E aí, já depois dessa proposta, existe justamente os funis de venda, né? Que são vários. E aí que entra também você entender bem o jogo que você quer jogar também nessa parte de venda. Porque, vamos lá, os métodos mais famosos funcionam. E simplesmente funcionam. Quando você fala métodos mais famosos, pra quem nunca ouviu quais são esses métodos, quais são eles? Cara, lançamento funciona, perpétuo funciona, high ticket funciona. X1, né? Webinário? X1 funciona, webinário funciona, VSL funciona. Basicamente, tudo que é famoso mesmo, funciona. Então, não é sobre saber o que é que funciona, é saber o que jogo você quer jogar. Perfeito. Entendeu? Qual o jogo que a gente mais gosta? É um jogo de vender todos os dias, primeiro, e ter a possibilidade de vender também para as pessoas que não conhecem a gente. Por que isso é muito importante? Porque quando você vende só para quem te conhece, você está limitado às pessoas que te conhecem. E, infelizmente, no começo... Geralmente, Geralmente, né? Então. você não é conhecido. Geralmente, no seu Instagram tem você, a sua mãe, a sua avó, que comenta lá nas suas fotos. Sua tia ali. Sua tia. Seus amigos que nunca vão comprar nada de você, infelizmente. Infelizmente. Então, esse é um ponto muito importante. A gente gosta de jogar esse jogo. Ou seja, de vender todo dia. A gente gosta da parada de ter a previsibilidade. E de vender para quem não conhece a gente. Só que para isso ocorrer, a gente precisa de uma estratégia pautada em uma persuasão que realmente funcione. Entende? Não é a pessoa não acorda, às vezes... vou gastar dinheiro aqui no treinamento. Exato. Entende? Vou comprar aqui um produto de uma pessoa que eu não conhecia há 30 minutos atrás, mas agora eu conheço e agora eu vou comprar. Mas esse é o jogo que a gente gosta de jogar. Entendeu? Agora, iluminando mais esse assunto, vocês têm duas premissas que eu particularmente adoro, que é vender todos os dias e vender para pessoas que eu não conheço, porque a gente está expandindo o público. Claro que vocês já estão jogando outro jogo, né? Também vender mais de uma vez para essas pessoas, mas a estratégia inicial é essa. Mas uma vez que eu vou construir esse funil, que vai me dar esses dois objetivos, vai resolver esses dois objetivos, vender todos os dias e para pessoas que eu não conheço para expandir minha base. Quais são os elementos que não podem faltar na construção desse funil? Tá. A venda é uma coisa mágica. Porque a pessoa decidiu pegar o dinheiro que ela trabalhou, o dinheiro que ela conseguiu trabalhando, que é o tempo da vida dela, e decidiu trocar por um produto que você tem. Então, é algo muito mágico. Então, existem, eu vejo assim como lacunas que você tem que preencher até isso ocorrer. E são muitas. A pessoa tem que confiar em você, ela tem que acreditar no produto que você entrega, ela tem que acreditar nela mesma, que ela vai conseguir aplicar. Verdade. Ela tem que, acredite ou não, ela tem que gostar de você, que é diferente de confiar. Sim. Então, são muitas lacunas que você tem que preencher antes de vender para a pessoa. Por isso que a maioria das estratégias envolve você ter um tempo de relacionamento com a pessoa para depois vender. A estratégia mais famosa no mercado, que é lançamentos, pelo menos nessa parte de onde tem um expert, onde tem uma pessoa que ensina, é lançamentos, a estratégia mais comum do mercado. Ok. Ela envolve você ter vários pontos de contato para preencher todas essas lacunas. Você preencher, a pessoa gostar de você, confiar, acreditar no seu método e ir quebrando todos esses tipos de objeções que tem. Então, quando a gente fala de vender para quem não conhece a gente, e isso num curto período de tempo e com uma estratégia, digamos, simples, a gente tem que conhecer muito bem essas lacunas e preencher tudo isso de forma muito condensada e muito intencional. Legal. Entende? Perfeito. O que a gente mais gosta, né, é de fazer uma aula. Só que aí não pode ser qualquer aula. Porque uma aula tem o quê? Um conteúdo. Sim. Tá, mas que tipo de conteúdo eu coloco nessa aula para preencher essas lacunas? Entende? Então, a gente gosta de vender através de uma aula. Por quê? Porque a pessoa vê o seu conteúdo, ela consegue ver se você realmente tem autoridade, ela consegue ver os resultados que você gera, ela consegue ver que você é uma pessoa de verdade, ela consegue começar a confiar em você, ela consegue começar a gostar de você, às vezes. Tudo isso em uma aula, mas essa aula tem que ser estrategicamente bem desenhada, e é isso que a gente chama de aula secreta, né? Que é o que a gente batizou de método.
Então, é uma aula que a pessoa vê, assiste e, pô, eu quero comprar desse cara. É a pessoa que não conhecia antes, agora te conhece e compra. Entendeu? Então, essa é a nossa principal estratégia, isso é o que a gente gosta de fazer cada vez mais, mas a gente entende que o importante é você ter uma comunicação verdadeira. Eu sinto que, principalmente agora com... Assim, sempre na internet foi um ambiente meio... Cara, meio duvidoso, assim, né? As pessoas têm muito medo de golpe porque é realmente duvidoso. É verdade. E inautêntico, às vezes, porque as pessoas criam estratégias de vendas que tiram a personalidade da pessoa e fica tudo um padrãozão. Baseado em personagem. E agora, ainda mais com o chat GPT, toda a comunicação agora é algo... Parece cada vez mais artificial. Não autêntico, padrão, mais do mesmo. Então, essa parte da verdade, da autenticidade, da gente conseguir expor o que a gente realmente carrega, eu acho que a habilidade mais importante atualmente. Porque se você é bom, mas se você não consegue mostrar essa verdade, não adianta de nada. Exato. Perfeito. Verdade. E nesse caso, vocês falaram muito sobre essa aula secreta, né? Um método assim que vocês criaram. Como é que funciona? Como é que vocês colocam na prática? Boa. Essa é interessante, porque é um método que realmente você entrega muito valor para ajudar a pessoa a tomar a decisão. Então, eu gosto dessa ideia, mas como é que funciona isso? Antes de tu falar, queria deixar claro, né? Muita gente vai confundir com um VSL. Eu vou já explicar sobre isso. E aí eu queria deixar claro isso para o Rebouças conseguir explicar muito. Porque todo mundo vai falar, é uma VSL então. Mas não é. Existe algo chamado VSL no mercado. VSL, tá? Que é Video Sales Letter, né? Que é tipo... Que é um vídeo de vendas, basicamente. E aí, hoje em dia, não é uma estratégia muito comum para as pessoas que fazem lançamento, mas é uma estratégia comum para as pessoas que vendem, às vezes, um e-book, às vezes um PLR, alguma coisa assim. Então, é uma estratégia comum, VSL. É um vídeo de vendas. Tá? O problema nesses vídeos de vendas, é justamente esses problemas que eu falei. Eles geralmente são muito artificiais, eles geralmente têm muita mentira, geralmente é uma maquiagem que tem ali para vender. Então, é um vídeo baseado puramente em gatilho e persuasão. É verdade, cara. Sim. Eu consigo enxergar isso com clareza. Então, só que é uma estrutura muito boa. O que é a estrutura? A pessoa tá vendo a besteira na internet ali, tá vendo um Reels, tá vendo alguma coisa ali, ela cai no anúncio. E vê um conteúdo, vê um anúncio. E aí ela vê esse anúncio com um convite para ir para um vídeo. Nesse vídeo, essa pessoa é apresentada por uma sequência de coisas e aí no final do vídeo tem uma oferta, uma proposta, né? Foi o negócio que eu falei. E aí ela compra. Então esse é o funil. A linha desse funil. O problema tá no meio aí, porque tem essa questão da VSL, e aí essa VSL geralmente é cheia de mentira, é cheia de artificialidade, é cheia de coisa inautêntica. Por outro lado, existe outra estratégia, chamada webinário. O que é um webinário? Geralmente é uma aula ao vivo que você faz. Tem gente que faz gravado também, mas eu não acho tão legal. Então, tem gente que... O que é esse webinário, né? É uma aula ao vivo que você convida as pessoas. Tem mais ou menos o mesmo princípio. É uma aula que a pessoa vai dar lá e tal, e vai se conectar com ela, vai quebrar a objeção, vai mostrar que realmente funciona, vai mostrar os pormenores de como funciona o método e depois vai ter uma oferta. A diferença é que geralmente é mais tempo e realmente é uma aula. Não é só um vídeo que vai ficar te enrolando e jogando efeito na sua cara e pronto. Então, qual a ideia de uma aula secreta? É juntar os dois. O bom de ser gravado e de vender todo dia sem sua presença, mas ser uma aula realmente. Não ser só um vídeo que vai ficar enrolando a pessoa ali, entendeu? Tem um conteúdo de valor que você já vai entregar ali de cara. Entendi. Então, a aula secreta é uma aula gravada que vende todos os dias, dia e noite, para você de forma automatizada. Madrugada. Legal. Eu imagino que essa aula, ela seja... Cada minuto seja pensado para quebrar objeções, levar o cliente a enxergar o que vocês enxergam. Não é simplesmente entregar um conteúdo, não é simplesmente persuasão, é um mix, né? Isso. Agora, Heitor, aproveitando que você tem uma habilidade que me agrada, que é a sua habilidade de gestão de processos faz com que você consiga olhar o business de cima, de fora, né? Para avaliar as áreas, para onde é que vai, para onde é que não vai. Para as pessoas que têm esse desejo de vender 24/7, né? Todo dia, toda hora, esse é o sonho de muitas pessoas no digital. O que é que você acha que as pessoas demoram de entender que faz com que esse método não funcione? O que as pessoas demoram de entender quando se trata desse tipo de venda constante e perpétua, que faz com que eles não performem
Cara, se for tratar do expert, né? A pessoa que vai realmente ali aparecer, né? Ser o especialista, né? Traduzindo ali o expert. Eu acho que demora a pessoa identificar o que ela realmente tem de personalidade para entregar naquela aula secreta. Por quê? Ok. A gente tem bastante aluno, né? E no começo ali, eu fiquei na parte de suporte e tal, como eu disse, né? Eu e ele e tal, então assim, a gente se virava. Uma das coisas que eu mais identifiquei é a pessoa, ela ter o conhecimento. Cara, e quando a gente fala de aula secreta, a pessoa tem que ter um conhecimento. Só um conhecimento. Ah, eu sei... Vou dar um exemplo, né? Que eu acho massa esse aluno. O cara, ele sabe meio que limpar notebook. E ele deu um nome do método dele de skincare de notebook. Ah, caramba. E o cara vende. Vende mais de 100 mil por mês, ensinando a galera a prestar serviço de skincare de notebook. Certo? Ele vende renda extra no final das contas. Não considero renda extra, porque é uma profissão, né? Então, assim, Acho o cara que ele já trabalha... ele vende Uma mais, formação, então. ele vende mais para quem já é técnico Isso. da área Ah, ok. e quer agregar um novo serviço. Mas eu acho que não é isso tudo não que ele vende, mas ele vende bem. mas eu acho que é. É? É, porque eu já vi os números. Vixe, meu irmão, vamos ver. Justo. Vamos expor o cara também, não. Mas siga lá, não siga vou lá. expor, né? Siga lá, Mas siga lá. a ideia é que é um produto nichado, querendo ou não, que é voltado para as pessoas que já são dessa área, já são técnicos. Então isso é algo muito louco, porque o cara mostrou a verdade, não é isso? Exato. Então, assim, antes disso tudo, vem a percepção própria. Que é o cara analisar o que ele realmente consegue entregar e verdadeiramente consegue entregar. E a pessoa, ela se perde muito nisso. Então, assim, às vezes eu vejo que talvez a pessoa não consiga ter uma percepção de si mesma. E ela demora muito para conseguir criar aquela parte de levar do ponto A ao ponto B. Que ela não consegue entender como ela chegou ali, talvez. Porque ela só viveu no automático a vida toda. Ela não consegue repassar isso para as outras pessoas. Então, assim, eu acho que, olhando de cima, como você falou, eu acho que é isso. É a pessoa, primeiro, voltar para si. Tá, beleza, eu tenho esse conhecimento, eu cheguei até aqui assim, e como eu consigo realmente montar um plano para outra pessoa fazer isso, de verdade, com a minha personalidade, com a minha verdade. E aí ela consegue repassar isso. Então, eu acho que é isso. Tá. Legal. Muito bom você trazer esse ponto, porque a gente estava até conversando sobre isso no almoço, sobre essa questão de falta de gestão, mas que tá tudo certo, sabe? Você começar, você lucrar... E aí, quando você começa a escalar, sente um entrave, que é a falta de gestão, a falta de autogestão e a falta de gestão do seu operação, sabe? E o que muitas pessoas hoje sentem essa trava da escala justamente por isso, sabe? E aí, a gente faz a engenharia reversa de todo o processo que volta para gestão. Sim. E é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês também, sobre gestão. Nossa. Na operação de vocês, assim, o que vocês perceberam que foram os maiores acertos de gestão? Pessoas. Legal. Pessoas, né? Pessoas. Na lata. Pessoas é o diferencial do negócio. Assim, a gente leva muito a sério. A gente leva muito a sério até ao extremo isso, certo? Então, assim, às vezes a gente acredita que qualquer pessoa é uma pessoa que vai resolver o problema que a gente tem. Ok. Só que se essa pessoa não estiver alinhada com a visão, quando eu digo visão, eu digo literalmente a visão que nós temos, ela não vai conseguir performar dentro da nossa empresa. E pode ser que seja uma pessoa boa, tecnicamente. Mas ela não vai conseguir. Porque ela não tá na energia que a gente tá. A gente leva muito a sério isso, como eu disse, até demais. Então, assim, às vezes, a pessoa ela é boa tecnicamente, ela realmente entrega um bom serviço, mas ela não tá alinhada ali com a nossa energia, tá? Então, eu acredito que você tem que levar muito a sério essas contratações, né? Muito, muito a sério. Pessoas, como eu disse, né? Respondi aí de primeira. Mas, além de contratar pelo técnico, contratar pela energia que você consegue entender da pessoa que realmente vai bater com a sua, tá? Perfeito. A gente leva muito a sério, muito mais a sério do que o técnico, por exemplo. Muito Até mais porque sério. as hard skills, o técnico é treinável. né? Exato. treinável. Já a parte comportamental, a parte que você vê assim, os valores, é uma coisa muito mais complexa. Então, às vezes a pessoa é boa tecnicamente, mas se não bater a energia, os valores, não vai pra frente. Eu vou dar um exemplo. Eu não era um cara bom tecnicamente quando ele me contratou. Por quê? Porque eu não sabia. Mas eu era um cara que queria aprender e, além disso, a energia bate ali. Entendeu? E aí, com isso, gera fidelidade, com isso, gera propósito, as coisas se ligam. Se não tivesse isso, não ia estar aqui. Perfeito. Entendeu? Ah, me tornei sócio. Tá, mas vamos supor que eu não fosse. Eu não ia estar nem trabalhando, provavelmente, para ele. Se ele for um cara que ligasse para isso. Se ele não ligasse para isso, também pode ser que sim. Sim. Eu não tô falando que não tem pessoas que... todo mundo liga para isso, todo empresário liga para isso. Não, tem empresário que tem centenas de pessoas e ele não liga muito para isso. É verdade, é verdade. Mas eu acredito que isso é o maior diferencial.
de verdade. Perfeito. Você tocou em um ponto aí que me alegrou ouvir. Você falou assim, às vezes eu vou ter X, Y, Z, mas não quer dizer que a pessoa vai performar. Esse termo, performar, é um termo que me alegra. Eu que sempre estive envolvido com atletas e tudo mais. Então, você quer estar no seu melhor para performar, entregar o melhor, né? Inclusive, nos bastidores, na pesquisa, você falou sobre times de alta performance. E eu queria entender, isso é uma coisa que eu vejo até muito dentro da QIWIFI, né? Exato. Essa questão de como é que a gente pode se manter no último nível. Eu tava tendo uma call com a Carol hoje mais cedo, a gente tava falando sobre estar na ponta dos cascos, assim, no limite ali do que você consegue entregar para que você tenha uma performance ou para que você tenha alta performance. Nossa. No caso de vocês, como é que vocês fazem para ter um time de alta performance? O que é que tá por trás de um time de alta performance? Boa pergunta. Primeiro que cultura, ela vem do dono, né? Ela vem de quem tá de cima. Top-down. Se a gente não tiver com a energia que a gente quer que ele tenha, se a gente não tá fazendo por onde gerar essa energia, as outras pessoas elas vão realmente ficar ali fora da visão. E eu não tô dizendo que a gente é profissional nisso, tá? Que a gente erra, na verdade, muito. E às vezes a gente repassa para aquele colaborador uma visão que a gente não é, mas porque a gente tá num momento ruim, tá? Então, eu acho que geração de alta performance, primeiro, respondendo, vem de você mesmo. Você tem que passar essa visão. Perfeito. Porque senão é muito complexo. Vai vir muito da personalidade do cara. Ele vai entrar e ele não é que ele vai ser reflexo do dono. Porque ele pode ter uma personalidade forte, ele ser um atleta e o dono não é, mas eu vou ser. Mas geralmente, no contexto geral da coisa, ele vai ser reflexo do dono. Total. Então, se o dono não é um cara que performa bem no dia a dia e ele vê isso, ele vai ser isso também. Eu acho que é isso, entendeu? E eu consigo confirmar isso, sabe por quê? As pessoas vêm aqui consistentemente e falam muito da cultura da QIWIFI. Sim. Nossa, a cultura da QIWIFI é muito boa, todo mundo trabalha muito bem, tudo é entregue perfeito, tudo é rápido. O alinhamento, né? É perfeito, assim, né? Aí as pessoas se perguntam, mas por que isso, né? Aí eu olho, eu acho que por que disso? Porque o nosso líder, o Arthur, o CEO, o fundador da QIWIFI, ele tem 2 valores que eu sinto que são inegociáveis, que é urgência e excelência. Irado. Tudo que o Arthur preza é que a gente entregue algo excelente e que seja agora. Isso bota uma grande pressão, porque para você entregar uma coisa rápida, geralmente a qualidade cai. Ou, se você dá mais tempo, a qualidade sobe. Só que para o Arthur tem esse poder de talvez de quebrar um pouco a Matrix, assim, porque ele quer que a gente faça rápido e muito bem feito. E aí, por ele ser essa pessoa, o time reflete isso. Então, esse valor de urgência e excelência está presente em todo mundo. Total. E acaba Irado. que tudo é feito para agora e é muito bem feito. Mas ninguém precisou me falar ou te falar. Exato. É uma coisa que a gente vê que o Arthur se comporta assim, por isso os diretores se comportam assim, e os gerentes, consequentemente, os coordenadores, E toda a supervisores, e todo mundo se comporta assim. E quando tem alguém que não tá assim, das duas, uma. Ou essa pessoa vai pedir para sair, porque a pressão é alta, ou o time expulsa. Exato. Eu ia falar isso agora. Porque você tá trabalhando alta performance, chega uma pessoa que não tá, você fala, bro, e aí, sabe? A cultura engole cultura, o cara. mano. exato. A cultura não tem como. E aí Engole muita o cara. gente Exato. vai achar que esse papo que a gente tá tendo é só de empresa. É só de... Cara, quando você tem vários funcionários. Só que a gente tá falando justamente que a cultura começa no dono. A Exato. performance começa no dono. Então, você que tá agora querendo construir um negócio digital, já tem que pensar nisso agora, porque o teu negócio vai ser reflexo de quem você é. Quem você é? Perfeito. De quem você é. E a maioria das pessoas está no nível que elas nem precisam melhorar a performance delas. Elas precisam quebrar o que elas fazem hoje por completo. Elas precisam de uma quebra de performance. Porque a maioria das pessoas erram uma coisa, já desiste. Elas, cara, vê uma notícia ruim e já fica abalada. Perde um dinheiro, tá desanimado. Fica, vou testar no próximo mês só agora. Entendeu? Tem hábitos ruins. Não consegue higienizar a mente. Não tem uma mente blindada. Então, tipo assim, eu acredito plenamente que, beleza, é muito importante a parte técnica, mas a maioria das pessoas não cai na parte técnica. Total. Exato. Eles caem porque eles simplesmente não aguentam nada. Exato. É fraqueza mental mesmo, entendeu? É Exatamente. fraqueza mental. Não, e a gente testa a fraqueza mental justamente quando o negócio começa a escalar. Quando a gente começa a ver escalando tanto
negócios, empresas, pessoas, quando começa a escalar, aí a gente vê a fraqueza, a gente vê que tem alguma coisa ali que tá faltando, e geralmente é a cultura e o posicionamento mesmo, que vem de lá de cima pra base, sabe? E hoje em dia eu sinto muito esse déficit mesmo. Muitas pessoas vêm falando aqui na mesa do KiwiCast, a gente recebeu convidados falando sobre isso, sobre uma base de estrutura empresarial, que às vezes é muito óbvia, mas as pessoas não estão olhando, né? Que é a cultura, que é as crenças da empresa, a visão, e que muita gente não olha pra isso, sabe? Mas hoje em dia, assim, pensando na estrutura de vocês, como é que vocês conseguem manter a equipe engajada a longo prazo, assim? Quer responder? Pode responder. Tá bom. Para manter engajado a longo prazo, vamos lá, a gente tem referência por quê? Porque esse é um cara que está engajado a muito longo prazo. Então, ele era equipe, hoje é sócio. Muito bom. Só que a gente tem que entender que é natural que as pessoas se desconectem. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, precisam estar na sua empresa e às vezes elas não precisam mais. Então, você entender e querer e estar disposto a ter várias pessoas juntas com você por muito tempo, você tem que primeiro olhar para o outro lado e estar em paz com essa pessoa vai estar aqui e amanhã ela pode não estar aqui e tá tudo bem. E vai ter duas vias de saída. Ou ela vai se demitir ou você vai demitir ela. Muitas vezes, e isso é comum, tá? Mais comum do que vocês pensam. As pessoas querem se demitir, elas sabem que precisam, mas elas não têm coragem. Entendeu? Então, você como empresário não pode, digamos, ter medo de demitir. Inclusive, por acaso, né, a gente frequentemente fez uma sequência. E foi como, sei lá, não sei nem o que foi. Não dá nem pra... Não dá nem pra entender. Exemplos, né? Foi forte. Mas, enfim. Então, eu olho pro Rebouças lá de trás, talvez até o Rebouças que veio no podcast da outra vez. E eu não sei se aquele cara tinha essa mesma mentalidade e frieza de fazer o que tem que ser feito como eu tenho hoje, entendeu? Porque são coisas que você tem que desenvolver. E é clareza, entendeu? Por quê? Porque você se coloca no lugar da pessoa. Só que se você se colocasse realmente no lugar da pessoa, você sabe que ela consegue viver sem você, ela consegue viver fora da sua empresa. Ela já existia antes da sua empresa. Então, você não é o pai dela. Entendeu? É um negócio. Ele precisa dar resultado. E se ela continua ali e ela não é boa para o resultado que a empresa se propõe, a gente está fazendo mal para todas as pessoas que a gente ia entregar um produto excelente, fazendo mal para todas as outras pessoas da equipe. E a gente, por covardia, não faz o que tem que ser feito. Então, eu já vou alertando para todo mundo aí que quer empreender e as pessoas que já estão empreendendo, que essas habilidades de se relacionar com pessoas, elas são uma parte fundamental. Você vai conseguir chegar até um certo nível sozinho, fazendo um funil ali. Mas para crescer como empresário, você vai ter que desenvolver outras habilidades que não é uma técnicazinha. São habilidades de relacionamento, entendeu? Perfeito, né? Eu acho que vocês foram muito certeiros aí, porque eu sinto que muitos negócios no digital começam, às vezes, de amizades. Sim. Só que ao longo do tempo, às vezes uma pessoa se desenvolve, outra não acompanha, e aí as amizades, dessas mesmas amizades vêm as primeiras contratações, e aí a empresa cresceu um pouco, e quando você viu, você quase não consegue mais voltar para tomar boas decisões, porque você já tomou decisões pautadas na emoção e não na razão. Sim. E uma coisa que eu ouço bastante ultimamente é que CNPJ não tem coração, né? Uma empresa está ali para gerar lucro, para gerar performance. Eu sinto que muitas pessoas confundem as coisas e tentam criar amizades, que é legal, é saudável também, e não tomam as decisões priorizando o resultado do negócio. E aí depois eles vão botar as desculpas na economia ou na falta de profissionais capacitados, quando na verdade faltou habilidade de gestão para entender, cara, eu preciso estar com essa pessoa aqui, eu posso desenvolver ela de outra forma, será que ela quer estar aqui? E isso às vezes dói, mas a gente não vê empresários seriais ou empresários de alto padrão tendo essas dúvidas. Porque no final das contas é exatamente o que você falou. Às vezes você está dando tudo para uma pessoa em detrimento de um time de 30, de 50, de 100, fora os milhares que serão transformados através do produto. Isso. Então é uma grande responsabilidade no final das contas. E, de novo, não pense que essa conversa, vocês estão assistindo, essa conversa é para quem já tem vários funcionários. Porque você, mesmo que você não tenha ninguém e esteja começando seu negócio agora, como afiliado na QIFI ou como produtor, como alguma coisa, você com certeza já lida com problemas similares, mesmo não tendo funcionários. Que é o quê? Seu amigo chega lá, vê que você está tentando alguma coisa, vai dar uma opinião contrária.
E a culpa é sua que você deixou e abriu espaço pra ele dar uma opinião. Dizer, mano, mexe com isso aí não. E aí você dá aquele risadinho assim, dá aquela risada, não, eu tô vendo aqui, vê se pré, vê se funciona. Quando você já tá imerso naquilo, você tá apostando todos os seus fichas naquilo, e você deixa outras pessoas opinarem no seu negócio, ou seja, você tá construindo um negócio e não tá sabendo se relacionar com o entorno que envolve esse negócio. Isso é a habilidade de como se relacionar com as pessoas. E também não é sobre ser grosseiro, mas é sobre saber impor limites. Perfeito. Ninguém vai chegar no meu negócio e vai falar, cara, tu devia fazer assim. Ou, cara, isso daqui não vai dar certo. Não há espaço pra isso, entende? Só que quem tá começando, e eu falo porque eu era assim, entendeu? Eu era assim, eu compartilhava as coisas com as pessoas erradas, entendeu? Eu cheguei pro meu amigo uma vez, na época, né? Foi algo até que me motivou. Eu tava fazendo um negócio e tal, eu falei empolgado pra ele e tal e tal. E aí eu falei assim, eu soltei, cara, eu acho que eu vou ficar milionário antes dos 25. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele olhou assim pro relógio. Aí ele fez assim, tipo assim, duvidando, né? E ele tava sem relógio, ele olhou tipo assim, corre, tá ligado? Porque tu já tá com, sei lá, nem lembro, mas já tinha 20 e pouco, sei lá, 20, não sei. E aí, mas o erro ali era meu, não era dele. Ele tava respondendo conforme a mentalidade dele. Sim. Ele só estava demonstrando ali naquela hora que ele não ia participar desse progresso. Dessa coisa que já ia acontecer, porque já tinha definido. E que aconteceu, entendeu? Então, a única coisa que ele tá falando ali é que ele não vai participar desse resultado. Quando ele faz assim. Só que o erro foi meu. De quê? De abrir algo quando a pessoa não tá na mesma unidade. Ela não tem a mesma mentalidade que eu. Então, essa habilidade de gestão que a gente está conversando aqui, ela não se limita a quando você tiver um time enorme, porque você já lida com um time enorme de vozes na sua cabeça, ali azucrinando no seu negócio. Você escuta seu pai falando sobre negócio na sua cabeça, né? Também, às vezes, no ouvido, né? Mas você escuta a opinião do seu pai, você escuta a opinião da sua mãe, você escuta a opinião dos seus amigos, você escuta a opinião de todo mundo. Menos a que você tem que escutar. Que é que, se você fizer a parada, vai dar certo. Forte, hein? nossa, Tapa na cara de vários ali. Chega a ficar um silêncio aqui, mas necessário, né? Nossa. Aproveitando que a gente veio para essa questão para esse local maduro de negócio, a gente não tá falando só sobre oferta, sobre copy, sobre tráfego, a gente tá falando sobre business, o que é muito legal. Se vocês pudessem abrir ainda mais a empresa de vocês pra gente, qual foi uma escolha, uma mudança, um ajuste que vocês fizeram na estrutura de vocês que gerou um ROI muito grande esse ano? Falando do termo técnico, né? A gente montou em novembro, ali começou a vender a mentoria do Rebouças, né? A gente começou a vender a mentoria dele e na época era eu, time comercial. Bora. Sempre assim, né? Eu sempre falo dessa questão de processo, né? Só que geralmente eu vou e falo pra ele, mano, deixa eu fazer a parada primeiro, sentir, ver como é que funciona e eu crio os processos com base nisso. Legal. E a gente joga a pessoa pra dentro. Eu odeio a palavra delegar, porque hoje em dia a galera vê delegar como delargar. Então o cara delarga, ele não delega, né? Então assim, esse é o erro, né? O cara, vamos montar um time comercial, beleza, eu vou contratar um gestor, mais 5 vendedores e vou botar pra rodar, vai funcionar. Não vai funcionar, porque você não tá lá dentro. Então, você precisa estar lá dentro. Então, geralmente, a gente trabalha desse jeito, né? Eu faço a parada ali, e isso em todos os lugares. Suporte, tudo. Né? Eu sempre gosto de estar com a mão, né? E até depois eu desenhar os processos e tal. Então, assim, eu acho que hoje, uma das coisas que deu muito ROI pra gente foi o time comercial, né? Que a gente implementou para vender as mentorias, né? Que foi um diferencial enorme. Eu comecei vendendo, né, mesmo e tal, a gente fez um evento ali, depois eu chamei a galera e vendi. Depois a gente foi realmente pra parte de funil. Então a gente implementava o funil, vinha as pessoas, tinha ali o SDR, que é o cara que vai qualificar aquele cliente. Então ele liga para aquele cliente que preencheu alguma coisa do funil. Vamos supor que o cara preencheu ali um forms que veio do anúncio. Aí o nosso SDR, né, ele vai ligar pro cara e vai ficar, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Vi aqui que você respondeu que você tem tantos anos, que você tem uma família, que você ganha tanto, é isso mesmo e tal, e é isso. E o trabalho dele é fazer aquele cliente entrar numa call de vendas com um closer, vendedor. Né? Eu não vou ficar falando termos muito técnicos, né? Mas o closer é vendedor. Okay. Né? Então, assim, esse é o trabalho dele. E a gente implementou isso muito bem. A gente tinha um SDR e, se não me engano, 4
closes. 3 closes, pode-se dizer assim. Contando comigo, né? 2 closes contando comigo 3. Porque eu realmente faço as vendas ali, né? Também. E aí a gente implementou isso, cara. E, se eu não me engano, em maio, quando a gente realmente deixou a parada redonda, só em maio, a gente conseguiu faturar mais de 6 dígitos só com o time comercial. Caramba. Então, só o time comercial, fora aula secreta rodando dele e tal, só o time comercial fez mais de 6 dígitos. E isso tudo com processo bem direitinho, redondo, eu tocando ali a operação como um todo, com daily, né, que é as calls de manhã, com processo, com planilhas pra caramba e tal, dashboard, enfim. Mas tudo começou com eu, novembro, pós-evento, fazendo call com todo mundo. Então, tudo começou assim. E aí eu vou identificando as dores. Então, eu acho que esse ano, o que realmente deu um gap ali foi o time comercial, a implementação do time comercial. Massa. Muito Mas legal. o maior diferencial são as pessoas. E dá para entender nessa estrutura do time comercial que as pessoas já internalizaram a cultura que eles implementaram desde o começo. Então, vai de cima até a base e eles conseguiram ter esse crescimento, esse ROI, por conta do time comercial, que é a base ali da cultura. Eles internalizaram tudo isso que vocês estão passando aqui na mesa e passaram ao longo desse podcast. Foi realmente um tapa na cara de muita gente, né? Muito bom mesmo. Agora, falando um pouco mais também a mentalidade de vocês, entrando nessa questão, né, de mentalidade, o que as pessoas, assim, que estão assistindo, né, e que realmente, às vezes, não tem uma empresa muito grande, como você mencionou, mas querem ali começar na empresa mente delas mesmas em casa, assim. Qual foi uma mentalidade que vocês tinham, uma crença que vocês tinham, né, que vocês não tinham, na verdade, que vocês começaram a adotar para poder escalar o negócio de vocês? Para poder escalar ou para poder começar? Para poder escalar, mas também começar. Traz os dois, né? Os dois, a gente quer saber tudo, extrair o máximo de vocês Boa, aqui. Clarinha. Tá. Bom, acho que um dos pontos principais, a gente já tinha falado sobre a crença, né? Sobre acreditar. E para acreditar, você tem que estar nos ambientes certos e tal. Só que eu acho que o primeiro, assim, fora esse, para você realmente entrar no game e se permanecer no game e vencer o jogo realmente, é você ter a capacidade de, depois de um erro, depois de uma falha, você não desanimar, não baixar a energia. Legal, hein? Boa. E assim, eu olho e eu acho que é o que eu mais vejo acontecendo. Você começa tudo empolgado, aí compra um curso. Aí nesse curso, caramba, estuda o curso quando estuda, né? Porque às vezes comprar é só compra e pronto. Estuda o curso, aplica, não deu certo. Aí o mercado não funciona, levei um golpe, professor aquilo, o tráfego é não sei o quê, não é por causa da culpa do Mark Zuckerberg. Saturou. Marketing digital saturou. Tá saturado desde 2012. Marketing digital. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de conseguir lidar com o erro dela. Às vezes ela perdeu R$100 ali, que seja. R$100. Ela não consegue lidar com essa perda, com essa falha. E é natural que a gente vai errar mais do que acertar. Principalmente no começo. A ideia é que aquele acerto que você deu, pague todos os erros. Só que se você não chegar até lá, você vai simplesmente parar no meio do caminho. Então essa habilidade de você errar e permanecer firme, eu acho que é a principal que mudou assim, na minha mente que eu consegui. Porque, às vezes, você vai acertar de forma rápida alguma coisa. Mas a regra não é assim. A regra é que você vai errar muito. Que você vai fazer coisa errada porque você tá aprendendo. E isso faz parte do processo de aprendizado. Você aprende com os erros que você tem. E aí, se toda vez que você errar, você se demorar uma semana, um mês, um ano para se recuperar, para tentar de novo, você vai demorar 10 anos para ter alguma coisa que dê certo, Perfeito. entendeu? Perfeito. Então, isso daí surge de você conseguir captar essa energia do erro. O erro é uma energia. Se você colocou a energia de um lado, que foi a tentativa, a energia saiu do outro lado, que foi o erro. Se você não pega essa energia e usa ela, nem que seja para ficar com raiva. Meu irmão, tô com raiva desse erro aqui, vou fazer de novo, só para dar certo. Você desperdiça aquela energia. E aí depois você se pergunta, por que eu tô desmotivado? Eu tentei aqui, mas eu acho que não é para mim. Por quê? Porque você não aproveita a energia do erro. Que legal. O erro é uma energia. E aí como é que você faz para aproveitar essa energia do erro? Também para não ficar só falando, não desiste. Aí a galera, mas não consigo. Beleza, como é que faz? Primeiro, você não pode deixar esse erro ao léu. Você não pode só fingir que ele não aconteceu. Você não pode olhar para aquele erro e pensar assim, caramba,
Vou tentar esconder aqui, porque vai chegar uma hora que você vai ficar sobrecarregado e você vai dizer, isso daqui não é pra mim, eu sou burro ou alguma coisa aconteceu aqui, mas não dá certo. É isso que você vai pensar se você deixar os erros debaixo do tapete. Ok. Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o erro, você vai dar um significado para o erro, tipo assim, ó, eu errei por causa disso e para isso. E você vai tirar um aprendizado. É isso. Porque aí você pega aquilo ali. Por que que eu falei do significado, né? Porque se você não der um novo significado, aquele erro significa que você não é bom o suficiente. Ok. Ele já vem com esse significado de fábrica. Ele vem assim, instalado, vem uma etiquetazinha, ó. Você não é bom o suficiente. Aí a pessoa olha pro erro, lê aquilo ali, tá bom então. Aí não faz mais nada. Entendeu? Cara, Pode falar, pode falar. isso é tão valioso, só que eu sinto que algumas pessoas só vão entender o valor disso quando chegar o momento delas. Exato. Porque às vezes as pessoas, vamos supor, pra você que tá aí do outro lado e não iniciou, às vezes a pessoa fica assim, que nada, quando eu pegar uma oportunidade eu vou atropelar até ela ter a primeira frustração e parar. Então isso é muito comum. Ninguém, pelo menos nas entrevistas que eu participei, ninguém falou sobre isso. Mas eu acho que é uma das coisas mais essenciais que o empreendedor precisa entender. Ele vai cometer vários erros no processo, vários desafios vão aparecer, mas o obstáculo é o caminho, né? Se a pessoa não entender que esse é o processo natural, ela esperar só o palco e a glória, ela não vai conseguir. Porque, na verdade, é realmente o jogo normal eu vou errar 10 ofertas para acertar uma que vai mudar a minha vida e a vida de várias outras famílias. Mas até lá, eu tenho que entender o porquê que eu errei, eu tenho que usar a energia desse erro para alavancar, para entender que eu posso melhorar, eu posso compreender, analisar e fazer uma rota diferente. Mas realmente a maioria das pessoas para nos primeiros empecilhos. Então, essa é uma mentalidade extremamente valiosa e eu espero que quem não está vivendo isso, que quem está vivendo vai olhar isso agora e falar, cara, ainda bem que eu ouvi isso aqui, deixa eu seguir. Mas quem ainda não chegou lá, lembre-se que o seu momento vai chegar. E quando esse momento chegar, não desista, que às vezes você está a um passo de virar a chave. Então, ouça esse conselho do Rebouças e faça por onde, né? Use a energia desse erro. Muito bom, cara. Tem Muito bom mesmo, realmente. Uma ilustração que eu gosto de imaginar assim, né? Nessa parte de energia. Que é o quê? Um carro, ele anda sem gasolina? Não. Só que se você vai lá e coloca gasolina nele, ele anda? Se você ligar ele, anda. Exatamente. Então, a Ok. energia de fazer o carro andar, ele não está alocado na gasolina que você coloca. Está alocado em você entrar no carro, ligar ele e pisar no acelerador. Então, às vezes, eu gosto de considerar a gasolina só a motivação. É uma motivação. Você está colocando motivação ali no carro e tal. Mas a motivação não vai fazer o carro andar. É a ação que você gera. Então, a sua energia de entrar no carro, ligar o carro e acelerar é a que vai fazer o carro andar. Então, eu gosto de trazer essa ilustração analogia é muito para a pessoa legal. entender aonde é que o foco dela tá. O foco dela não tem que estar na gasolina, na motivação que ela coloca. Tem que estar na energia de fazer o carro. Porque um carro, ele anda sem gasolina. É só você empurrar. É verdade. No final das contas, Caramba, é verdade. É verdade. Deixou a gente aqui pensando. a galera é Vai filósofa, empresário, filósofo, que coisa, É cara. uma analogia rica, né, menina? Muito bom, tá fácil pra vocês. Só que agora eu vou dificultar um pouco. Vamos lá. Manda, eu Dificultar? quero dificuldade. Eu não sei se na primeira vez que você veio tinha o nosso bate-bola jogo rápido. Rolou? Rápido. Não rolou, né? Então que chegou não, o seu acho que- momento, cara. O que acho é que o não. bate-bola Então, jogo rápido? esse é esse momento. Bora. Bate-bola jogo rápido é simples. A gente preparou algumas perguntas aqui velozes e vocês respondem com uma palavra ou, no máximo, uma frase. É papum. A gente joga, vocês devolvem. Pode ser? Pode Tá. ser, mas como é? Um pra cada? É o que é? O que você sentir nessa na hora, às vezes O um vai responder. feeling. É o feeling. Bora é no fazer isso. fluxo. Se errar, corta. Vai. Farinha, manda primeiro pra eles. Vai. Vamos lá, vou começar. Um erro que vocês cometeram e evitariam hoje. Demorar pra começar. Vocês dois têm 10 minutos pra conversar com qualquer figura pública. Quem escolheriam? Um pra cada. Thales Gomes. Figura pública. Vixe, jogo rápido, né, meu irmão? Elon Musk, aquele cara é muito doido, meu Cara Deus. diferente, cara diferente. O cara é diferente. Cara diferente. Resposta diferente aqui, gostei. Qual o 80-20 do negócio de vocês? Copy. Energia. Boa. O que mais valorizam em uma sociedade? Fidelidade. Fidelidade. Os caras estão... Eles estão, caras tão nossa, conectados. energia, né? Verdade, é. Vamos lá. Se o negócio de vocês fosse um filme, qual seria o título? Pulp Fiction. É um filme um pouco caótico. É caótico, pra caramba. Acho que já mostrou alguma coisa. Qual é a palavra ou frase proibida no time de vocês? Preguiça. Desisto.
Desiste. Boa. O que vocês já cortaram da operação de vocês sem pensar 2 vezes? Gente, Custo. boa. E pra finalizar com chave de ouro... Essa foi boa. Pra finalizar com chave de ouro, algo simples que vocês fazem melhor do que muita gente. Vender a verdade. Vender a verdade. Que legal. Chave de Perfeito. ouro. Gente, eles Os caras passaram são bons, liso né? demais. Os caras são bons, os caras Muito. são bons. Agora, pra gente finalizar realmente com chave de ouro, quando você veio aqui da primeira vez, Rebouças, você tava ali nos bastidores da operação. E hoje você é uma autoridade no mercado naquilo que você se propôs a fazer. Total. Então, pra quem tá ali do outro lado, tem uma habilidade, quer ser visto como uma autoridade inicial nesse mercado, qual o conselho que você daria pra essa pessoa? Eu aconselho que você entenda que você precisa realmente estudar e entender onde você está se metendo. Porque o digital, infelizmente, é uma válvula de escape para muitos. Então, tá sendo ruim no emprego dele, aí, vou pro digital porque vai ser melhor. No digital vai ter várias dificuldades e você provavelmente vai ter que estudar muito. Você vai ter que aprender muito, você vai ter que trabalhar, você vai ter que quebrar a cara, vai ter que se esforçar. Então, não entre nessa parada achando que é 1000 maravilhas ou que é do dia pra noite. Entre preparado para entrar pra guerra, entendeu? Porque aí você vai fazer a parada direito e vai fazer... Não use como uma fuga o digital. O digital é um território que você tem que dominar e que se você não dominar, hoje vai ficar cada vez mais difícil você entrar. Perfeito. Então, você tem que entrar com os 2 pés na porta, sabendo que vai ser guerra, mas que se você tiver a estratégia correta, a mentalidade correta e tiver do lado das pessoas corretas, é impossível não dar certo. É estratégia pra fazer ganhar o jogo, né? A guerra. Só perde no digital quem desiste. Perfeito. Verdade. Cara, que bate-papo excelente que vocês entregaram pra gente. Eu tenho certeza que a galera adorou. Estamos chegando na reta final, mas não terminamos. Por que não terminamos? Porque temos presentinhos que Nós me temos faz mimos. pra vocês. Nós temos mais mimos pra vocês. Nunca acaba, né, gente? Olha lá, aqui pro Heitorzão, Nossa. que tá vindo aqui pela primeira vez com a gente. Muito obrigado. E pra nossa cadeira cativa, aqui que já tá vindo pela segunda vez, a gente tinha que dar uma inovada, Quase né? a terceira, né? Quase a terceira. Quase a terceira. Vou Então mostrar trouxemos aqui pra aqui galera aqui. Calma aí. Olha Rapaz, eu só. tô bonito aqui, viu? Passaram até um blush em mim, que coisa bonita. Esse presente é pra agradecer a presença de vocês, por vocês terem compartilhado tanto conteúdo de valor com nossa audiência, que a gente sabe que tem o poder pra transformar aí a vida de muitas pessoas e muitos negócios. Então, muito obrigado. Tenho certeza que a galera vai querer continuar acompanhando vocês, então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha pra galera seguir. Mas, Deixa eu ver, será que isso aqui tá na frente do Heitor? não sei. Posso puxar as suas caixinhas aqui, depois eu devolvo? Eu juro que eu devolvo. Vai. Nada. Vem cá. Vai me devolver, né? Eu vou devolver. Vai devolver. Eu vou devolver. Ele já Diga quer aí a suas redes canequinha sociais, dele. vai aparecer na telinha. Reboucas Gabriel. É Rebouças, né? Só que aí não tem cedilha no Instagram, então é Reboucas Gabriel. E aí você vai lá e vê se tem alguma coisa de útil pra você. Muito A bom. minha é Heitor Veras com 2 S, beleza? Heitor Veras e mais um S, na verdade. Show de bola. Muito bom. E pra quem ficou com a gente até o final, Clarinha, o que é que a gente tem que fazer agora? Vocês já sabem o que eu vou falar, mas eu vou falar mais uma vez. Kiwi Lovers que ficaram até o final, eu sei que vocês ficaram. Deixa o like aqui nesse vídeo, porque tem muito insight valioso sobre business, mentalidade, negócios e escala, né? Então, comenta os insights mais valiosos que vocês tiraram desse episódio do KiwiCast, manda pra aquela pessoa que precisa saber de tudo isso e ativa o sininho pra não perder nenhum episódio do KiwiCast que sai aqui no canal. Mas agora, Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Tchau, tchau!